Olá, esse é o MCast, o podcast do Mandalite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre os entregadores e as empresas de entrega por aplicativo, um serviço que acabou ganhando muito destaque durante a pandemia, principalmente no setor de alimentos. Há alguns anos, a relação direta entre os entregadores e os fornecedores era mais comum, mas o cenário que a gente vive hoje é muito diferente. A relação passou a ser entre o entregador e as grandes plataformas de delivery, que são os aplicativos responsáveis pelo caminho da refeição até a casa do consumidor. Para falar um pouco mais sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com dois representantes da área trabalhista do Mandalite. André Issa, gerente jurídico da área, e Andréia Roso, advogada sênior do consultivo trabalhista. Oi André, oi Andréia, é muito bom receber vocês por aqui. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês. Para iniciar, atualmente, como que é classificada a relação entre os entregadores de aplicativo e as empresas, do ponto de vista jurídico? Bem, hoje em dia a gente ainda não tem regulamentação sobre essa relação, né, entre as empresas e os entregadores. É até um problema que não é do Brasil, né, se estende a outros países. Há países em que, por exemplo, como o Reino Unido, isso é comparado, isso é classificado como uma relação de parassubordinação, mas no Brasil ainda isso é discutível. Nós tivemos uma decisão, num caso análogo, né? Um motorista de Uber, uma decisão inédita, tá? Em abril desse ano do TST, reconhecendo o vínculo entre o motorista, né, do aplicativo e a empresa do aplicativo em si. Isso porque o TST, nessa decisão que é inédita, porque não havia sido reconhecido o vínculo entre o empregado, entre o entregador, né, o motorista e a empresa de aplicativo, é inédita, porque o TST entendeu que há a fiscalização, sim, e aí a gente entra na questão da subordinação, pela questão do algoritmo. O algoritmo é a reunião de todas as informações, né, passageiros, os trechos percorridos, horários e tudo mais. No Brasil, essa questão ainda não foi regulamentada. Em outros países, a gente também tem esse quadro de decisões diversas, hora decide de um jeito, hora decide de outro, mas essa questão no Brasil ainda pende de regulamentação, né? Nós tivemos a Lei 14.297, mas ela só vigorou no período da pandemia, né? Na pandemia houve um aumento de chamadas aí para empresas de aplicativo de mais de 66%. Então, houve a necessidade aí, pelo menos durante a pandemia, de certa regulamentação, mas foi algo transitório. Infelizmente, a gente ainda não tem essa questão regulamentada. Nesse caso, então, Andréia, é uma relação de trabalho autônoma entre os entregadores e as empresas de aplicativo? Então, a relação entre o tratamento que se tem hoje é exatamente o que você está falando. Eles são entendidos como um trabalhador autônomo, porque não tem todos os elementos, né, para reconhecimento lá, de acordo com a CLT, de uma relação empregatícia. Mas hoje em dia é vista como uma relação de autônomo mesmo, no sentido de que a pessoa pode rejeitar a corrida, por exemplo, a entrega, né? No caso de entregadores dos aplicativos, e não tem punição nenhuma, né? Então, assim, a gente caminha por um viés, assim, que não é você não tem a subordinação tão clara, muito embora tenha essa posição do TST com relação aos algoritmos, mas nós não temos uma subordinação clara como a gente tem para outros tipos de tarefa. Tem até, Camila, quem esteja entendendo essa relação como uma relação de trabalho intermitente, tá? Entendi, Andréia. E você pode explicar para a gente quais são os elementos que caracterizam uma relação de emprego e por que eles estão ausentes nessa relação entre os entregadores e os aplicativos? Pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. A pessoalidade você tem à medida que é o entregador lá, né? Ele que faz as corridas, enfim. A onerosidade você tem porque ele ganha para isso, muito embora haja uma discussão aí, porque parte fica com o aplicativo, parte fica com ele, né?
A questão da habitualidade é discutível, Camila. Por quê? Porque ele tem a opção de se deslogar, por exemplo. Ele fica offline. Então, a gente pode ser que a subordinação não seja entendida no caso dos entregadores de aplicativo. E subordinação é o que eu te disse, né? Há quem entenda que, pelo algoritmo, eu posso fiscalizar esse tipo de trabalho, e há quem entenda que não, porque se eu sou entregador e, por exemplo, não pego uma entrega para fazer, pulo para outra, ou eu dou um tempo e desligo, fico offline, eu não sofro nenhum tipo de punição com relação a isso. Então, não sei, a meu ver, essa questão da subordinação é um pouco discutível, né? Quanto aos direitos dos entregadores, no início da pandemia em 2020, foi proposto um projeto de lei de caráter emergencial com o objetivo de criar proteções aos entregadores. Mas esse projeto foi sancionado só no começo de 2022, pela Lei 14.297. Quais foram as modificações que a Lei 14.297 trouxe na relação entre os entregadores e os aplicativos? E como que fica a vigência dessa lei com o fim da emergência de saúde pública? Eu acho que é importante destacar que antes dessa lei de 2022, né, nós tivemos algumas tentativas, né, de regulamentação em relação aos motociclistas em geral, mas focando mais nos mototaxistas e motofretistas, né? Então, quando você vai falar em regulamentação, não pode deixar de citar a Lei 12.009, de 2009, que começou a tratar desse tema, né? E ela tinha como escopo principal, né, trazer alguns procedimentos básicos, basilares de segurança para esses profissionais que trabalham em motocicletas, né? Então, além de requisitos formais para o reconhecimento da profissão, ela trazia alguns requisitos procedimentais, né, de segurança para que esses motociclistas, né, aí mais focados nos mototaxistas e motofretistas, pudessem ter uma maior segurança no trabalho. Aí uma evolução veio, né, e mais para frente um pouquinho, o artigo 193 da CLT foi alterado para prever a questão, inclusive, da periculosidade para os motociclistas, né, para os trabalhadores que sejam motociclistas, e houve uma discussão muito grande em relação à regulamentação disso, o pagamento da periculosidade. Eu, inclusive, participei de discussões em Brasília, pelo Mandalite Advogados e alguns clientes nossos, para a regulamentação disso na CLT, né, mais precisamente na norma regulamentadora, que vinha determinar o que seria a periculosidade para os motociclistas, mas fato é que até hoje existe uma discussão quem tem direito a essa periculosidade e quem não tem, né? E então paira um sentimento de insegurança jurídica. E agora, com a pandemia, foi editada a Lei 14.297, que trouxe alguns insights, né? Trouxe alguns elementos para tentar determinar essa relação, né? Auxiliar na determinação dessa relação. Mas, infelizmente, algumas iniciativas que eu achei ali super bem-vindas, elas se findaram agora em abril, quando cessou, né, esse estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Então, para deixar bem claro, né, a Lei 14.297, ela começou a viger em 6 de janeiro, né, de 2022, e teve seus efeitos terminados em abril de 2022. Né? Então, ela teve uma vigência aí muito curta, de menos de 3 meses, mas trouxe algumas iniciativas de extrema valia. E quais foram essas iniciativas? Né? Acho que o primeiro ponto da lei, em breve resumo, assim, né, ela trazia a possibilidade de que esses aplicativos fizessem seguro contra acidentes para os motoqueiros, para os motociclistas. Né? E cada empresa deveria fazer o seu seguro. Então, num raciocínio um pouco mais abrangente, o motociclista que trabalhasse em mais de uma plataforma, ele teria direito a mais de um seguro, tá? Então, cada plataforma deveria contratar um seguro para o motociclista na medida que ele tivesse cadastrado na plataforma e realizando as entregas nessa plataforma, né? Então, esse seguro abrangia danos pessoais, invalidez permanente ou temporária e até o óbito
desse motociclista, né? Uma outra iniciativa de extrema valia dessa lei também, ela previa uma assistência financeira, uma indenização para aqueles motociclistas que fossem contaminados com a Covid. Então, ela previa o quê? Ela previa uma indenização de 15 dias, né, se houvesse um laudo médico, né, que assim atestasse a necessidade de afastamento desse motociclista, que poderia até ser renovado por mais 2 períodos de 15 dias. Né? Então, a empresa, a plataforma, ela teria que indenizar esse motociclista pelo período que ele ficasse eventualmente afastado de suas atividades pela infecção com Covid, né? E ela veio trazer outras questões também, como necessidade de água potável, sanitários nos restaurantes que esses motociclistas estivessem trabalhando, né? A regulamentação sobre prazo de exclusão da plataforma, né? E a forma de que isso deveria acontecer, né? Uma forma mais fundamentada de exclusão da plataforma, necessidade de entrega de EPIs, né? Para esses motociclistas, EPIs em relação à Covid, né? Então, leia-se máscara e álcool gel. Então, algumas iniciativas super bem-vindas, que se o legislador adaptasse um pouquinho a nossa rotina, ela poderia trazer alguma inspiração de regulamentação, né? Para a situação que hoje os entregadores vivenciam no país. E com o final da vigência da Lei 14.297, como que ficou o cenário atual dessa discussão aqui no Brasil? Esse cenário, ele é muito incerto hoje, né? Porque as decisões judiciais, elas, como a Andréa bem colocou, elas são muito divergentes, né? Teve essa decisão muito bem colocada pela Andréa, da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego, né, em função de uma suposta subordinação advinda dos algoritmos, né? Então, foi o entendimento que existiu e entenderam que havia, como a Andréa bem disse, né, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Entenderam que existia todos esses requisitos. Mas, hoje, nós estamos num cenário de extrema insegurança jurídica, né? Se eu estou falando num ambiente de empregado e empregador, aí eu estou falando num ambiente muito mais regulamentado, eu estou falando num ambiente com carga horária definida, eu estou falando num ambiente que é cercado por benefícios regidos por acordos e convenções coletivas, né? Então, a iniciativa voluntária de um trabalhador de poder se logar ou se deslogar de uma plataforma de acordo com a sua conveniência, isso acaba de certa forma. E, ao mesmo tempo, para as plataformas, acaba virando uma grande incógnita, né, em manter suas operações, porque o custo seria absolutamente inviabilizado. Você imagina uma plataforma com milhões de pessoas cadastradas, né, que de um dia para outro essas milhões de pessoas seriam seus empregados formais no país, né? Então, eu vejo com grande preocupação. Então, qualquer iniciativa legislativa, né, volto a dizer, no meu entendimento, ela tem que preservar uma autonomia privada da vontade. André, e na sua opinião, qual que é a importância de regulamentação dessa relação entre os entregadores e os aplicativos de delivery? Camila, eu entendo que a importância é exatamente evitar o ativismo judicial do Tribunal Superior do Trabalho neste tema, tá? Só para dar números assim bem básicos sobre esse tema, a revista Valor Econômico publicou numa edição recente, se eu não me engano, de 6 de outubro, alguns números super interessantes das diversas plataformas no Brasil, né? Então, eles publicaram alguns números que até eu mesmo desconhecia. Hoje, nós estamos falando no Brasil de mais ou menos 16 mil processos ativos que se discute a relação de emprego, seja de motoristas, né, de plataformas como Uber, 99, Cabify, seja em relação a essas outras plataformas mais voltadas à entrega, né, o iFood, Rappi, entre outros, né? Então, na verdade, nós temos um problema só, que é regulamentar todos esses trabalhadores vinculados à plataforma
se existem os requisitos realmente de emprego, né? Como a Andrea bem disse, ó, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Como a iniciativa legislativa, né, eu evito que uma canetada de um tribunal possa inviabilizar de uma vez por outra a operação dessas empresas no Brasil. E operação essas, Camila, que só da Uber, por exemplo, eu posso citar para você, de 2014 a 2020, eles movimentaram 70 bilhões de reais no país, né? 70 bilhões de reais que foram destinados a motoristas, né? Nessa movimentação. Nessa movimentação também foi movimentado quase 4 bilhões de reais em tributos recolhidos. Então, nós estamos falando, e eu estou falando apenas de uma plataforma, né? Então, é um volume de movimentação da economia que não pode ser olvidado aí pelos tribunais em uma eventual decisão, né? E o que acontece? Hoje existe uma quantidade tão grande de processos em trâmite que existe uma tendência de que essa decisão tomada aí por uma sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ela seja uma decisão de forma a uniformizar o entendimento dos demais tribunais, né? Então, eu vejo como alguma preocupação uma decisão nesse sentido, porque ela abre margem para uma decisão que possa, né, possa inviabilizar a operação dessas plataformas no país, né? E, ao mesmo tempo, seria uma decisão que não é permeada por nenhum ambiente legislativo, né? Então, não tem uma legislação tratando deste tema de forma a regulamentar exatamente a relação dessas plataformas com os trabalhadores e ficaria regido por uma decisão judicial, né? Eu acho que, para o país, isso é muito ruim, gera insegurança jurídica, trava investimentos das próprias plataformas no país. Então, eu entendo que a grande questão aqui é a insegurança jurídica que uma decisão dessa pode gerar. E de qual forma seria possível conciliar os interesses das empresas de aplicativo e a manutenção das suas operações aqui no Brasil, ao mesmo tempo em que os entregadores tenham reconhecido os direitos mínimos de trabalho? Então, Camila, como eu bem coloquei para você, eu não vejo essa questão das plataformas e dos entregadores como uma relação de emprego propriamente dita, justamente por faltar um dos principais, o principal requisito para reconhecimento de um vínculo empregatício, que é a subordinação. Em termos de direitos dos empregadores, dos entregadores, eu acho que a lei que vigiou durante o período da pandemia, como bem colocado pelo André, essa lei 14.297, né, que teve o seu final agora em abril, eu entendo que ela caminhou bem. Eu acho que nessa lei eles conseguiram colocar certas obrigatoriedades, vamos dizer assim, eles regulamentaram bem. Eu acho que é um bom começo as previsões da Lei 14.297. É óbvio que aí seria discutível a questão de, por exemplo, 13º, mas, como o André falou, a questão aqui dos entregadores, ela não é clara, como uma empresa, por exemplo, que a pessoa tem hora, a pessoa é subordinada, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem regra para se cumprir. Então, eu acho assim, que falar em estender benefícios, direitos, vamos dizer assim, né, da consolidação das leis do trabalho para os entregadores, eu acho que não seria propriamente justo, vamos dizer assim, porque eu entendo, repito, não se trata de uma relação de emprego. Então, eu acho que se a gente caminhasse mais ou menos no sentido que caminhou a lei 14.297, eu acho que já seria um começo, né? Eu acho que foi uma boa sacada que eles tiveram, e acho que se a gente implementasse pelo menos o mínimo, e aí é óbvio, pensasse em mais outros direitos, mas nesse sentido da lei, eu acho que foi bem, é um bom caminho. Um aspecto legal dessa lei
foi a questão da regulamentação da exclusão da pessoa, do entregador, né, da plataforma. Com essa lei foi estabelecido como isso deve ser feito, a pessoa tem ciência como e quando, vamos dizer assim, ele pode ser excluído. Eu acho que foi um outro ponto muito positivo também dessa lei do 14.297. E é o que o André falou, a gente tem que ser realista. Com essa decisão que eu mencionei do TST, a Uber Eats, pelo visto, pelo que ela se manifestou depois, acho que para de funcionar no Brasil. Nosso pedido aqui, na verdade, como advogados que militam na área trabalhista, é que haja bom senso, né, tanto dos legisladores como dos magistrados que, porventura, forem julgar esse tema, porque na verdade, existe realmente uma precarização do trabalho em relação a esses trabalhadores em plataforma, mas eu acredito que, trazendo questões legislativas que assegurem a questão tributária, né, assegurem questões mínimas de reconhecimento previdenciário para essas pessoas e seguros contra acidentes pessoais, eu não desestabilizo completamente a relação privada, né, e a autonomia privada. Por que eu estou citando tanto a questão de autonomia privada? Porque num país que queira trabalhar a liberalidade econômica, né, de forma sustentável, a autonomia privada das partes, ela tem que contar, né? Ela tem que ser colocada num prisma de maior relevância, o que não é feito no Brasil hoje, né? Os contratos, eles muitas vezes são ignorados pelo judiciário. Então, em qualquer tratativa que for feita, tanto no âmbito judicial ou no âmbito legislativo, que seja entendido a importância hoje que essas plataformas possuem, a movimentação de dinheiro que fazem na economia, né, e que possa cotejar tanto um ambiente social mínimo para esses motoristas ou motociclistas, como manter, né, essa injeção de dinheiro na economia, que seria importante para todos os segmentos, né? André, Andréia, muito obrigada por dividir com a gente as suas considerações especializadas sobre esse assunto. E você ouviu o MCast, o podcast do Mandalite. Acompanhe as nossas redes sociais e não deixa de seguir a gente no Spotify para receber os próximos episódios. Até lá!